Irmãos, o título da nossa mensagem é O Segredo da Felicidade, segunda parte. Quem estava aqui quarta-feira pôde ouvir a primeira parte, maravilhosamente pregada. A palavra vai ser difícil falar isso aqui. A palavra de Deus pregada de forma clara, de forma precisa, fiel, pelo irmão Oswaldinho na quarta-feira. Tem um filme que eu gosto muito. E acho que as 3 vezes que eu assisti esse filme eu chorei. E eu não choro, viu? Muito difícil. É aquele filme do Will Smith, a procura da felicidade. Para quem não conhece o filme, né? Vai ter spoiler hoje. No filme é um pai que é um vendedor. E ele vive uma vida muito difícil tentando vender o seu produto, que é uma máquina lá esquisita. E ele toma calote, passa canseira, e ele se mata para explicar o seu produto e quase ninguém se interessa pelo produto dele. E a família naquela dificuldade. Aí ele está passando no lugar e ele vê um cara chegando com um carrão, né? Aquele carrão conversível assim, e o cara saindo assim, não sei o que. Ele para um pouquinho para conversar com o cara e pergunta: o que você faz? O cara fala: eu trabalho aqui no negócio de ações, na bolsa, esses negócios aí, né? E ele falou: mas o que precisa fazer para trabalhar aí, né? E o cara explica: tem um curso, um treinamento que você faz. Se você for aprovado, você passa a trabalhar para uma empresa na bolsa de valores ali, vendendo ações, essa coiseiraiada toda, né? E aí você vê durante o filme a luta desse pai para tentar conseguir trabalhar nessa área. Ele coloca isso como objetivo da sua vida e ele se esforça. E você vê que a esposa larga dele, ele tem que cuidar daquele menininho sozinho, está naquela luta, naquela dificuldade de não ter onde dormir, não ter onde comer, mas ele está lutando porque ele quer alcançar aquilo. Porque para ele é o alvo da vida dele. Ele tem que, se ele conseguir aquele emprego, a vida dele vai mudar. E ele vai ter a tão sonhada felicidade. E aí chega aquele momento do filme em que ele tem finalmente a entrevista. E na entrevista o gerente, o chefe lá, fala para ele, conversa com ele e fala assim, olha para a roupa dele e fala: você só tem essa camisa? Só, né? Pois é, você vai ter que precisar de uma camisa nova para começar a trabalhar aqui amanhã. E aí, né? Quem está assistindo até arrepia. E aí ele vai saindo, assim, conforme ele vai saindo do prédio ali, ele vai saindo, ele vai batendo palma assim, sabe, chorando ali, falando: poxa, lutei. E ele até fala: esse é o momento da minha vida que eu chamo de felicidade. Meu querido, a felicidade desse homem nesse filme, que é baseado num fato real, numa pessoa verdadeira, era alcançar aquele objetivo, era ter aquele emprego para ter um salário melhor e dar uma condição melhor para o seu filho. A palavra de Deus nos ensina muito sobre a felicidade. E o texto que nós lemos quarta-feira, ele fala sobre isso, Salmo 128. Salmo 128, só quero falar de um versículo hoje. Salmo 128, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos curvar nossas cabeças e buscar Deus em oração. Amado Deus e querido Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para agradecer ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por hoje podermos estar aqui na Tua casa, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. A Tua misericórdia se renova a cada manhã, como esse sol que se levantou hoje sobre as nossas vidas. A Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, a Tua benevolência, o Teu perdão se renova sobre a vida dos Teus filhos. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado a Deus
porque o Senhor não tem nos desamparado. Obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é a nossa força, é a nossa fonte. O Senhor é o nosso refúgio nesse mundo de caos que estamos vivendo agora, Senhor. É no Senhor que nós nos abrigamos. É debaixo das tuas asas, debaixo, Senhor, da tua palavra, debaixo, Senhor, da tua misericórdia. Amado Deus e Pai, eu venho pedir ao Senhor a tua bênção essa manhã para as nossas vidas, a bênção que vem através do aprendizado e da prática da tua palavra. Amado Pai, eu peço ao Senhor que nos ajude a entender, Senhor, nos ajude, Senhor, a agarrá-la com todas as nossas forças e colocá-la em prática em nossas vidas. Peço ao Senhor, a Deus, para aqueles que que irão nos ouvir depois dessa mensagem, porque não podem estar no culto, aqueles que estão impedidos de participar conosco aqui da casa do Senhor, de servir ao Senhor, aqueles que tiveram outras dificuldades para estarem aqui conosco, pedimos que o Senhor fale ao coração deles também. Pedimos ao Senhor por aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, dar graça e força para cada um desses. O Senhor é a nossa cura, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que nos sara. Deus bendito e santo, fala conosco hoje. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Me ajuda a ter clareza, fidelidade, a falar o que o Senhor quer que eu fale e a não falar aquilo que o Senhor não quer que eu fale. Peço isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. O texto diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E nós, como estamos estudando as bem-aventuranças em Mateus, nós aprendemos que bem-aventurado é o quê? Feliz, mais que feliz. Bem-aventurado, a pessoa abençoada, a pessoa que tem o favor do Senhor. Olha que bênção. Bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O segredo da felicidade, meus queridos, é o temor do Senhor. Conforme esse texto aqui, o segredo da felicidade é temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? Tem dois tipos de temor a Deus. Porque quando você conversa com as pessoas, elas dizem: não, eu temo a Deus, sou temente a Deus. Mas existem dois tipos. Eu lembro que eu vi uma vez uma entrevista, eu era novo, sei lá, 10 anos, e eles entrevistando um senhor na roça ali, começaram a perguntar ao senhor: o que o senhor faz? Eu sou isso aqui, eu sou um homem temente a Deus, isso que lá. E foi aí que eu vi essa expressão pela primeira vez. Me chamou a atenção, temente a Deus, né? Como assim temente a Deus? E eu não entendi. Aí minha mãe tentou explicar, mas não ajudou muito, né, a explicação que ela deu. E muita gente confunde isso. Como assim temer a Deus? Temor do Senhor. Como eu disse, dois tipos de temor a Deus. Tem o temor a Deus, que é o temor ímpio, e tem o temor piedoso. Muita gente diz que teme a Deus, mas temer a Deus no modo bíblico não é apenas ter medo de Deus. Opa, pastor, o senhor usou a palavra apenas, então significa que a palavra medo está incluída? De certa forma, sim. Porque diante de um Deus tão glorioso, poderoso, um Deus santo, 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 existe o medo. Existe sim, existe o terror de pecar contra Ele. E nós vamos ver isso mais para frente. Mas o conceito bíblico de temor do Senhor para os filhos de Deus é a ideia de reverenciar ao Senhor, de honrá-lo e de obedecê-lo. Essa é a essência do legítimo temor do Senhor. Então, e como que a gente adquire isso, pastor? Meus queridos, o temor do Senhor, ele surge pelo conhecimento do Senhor, através da sua palavra. Quando você vê Deus dando ordens, lá em Deuteronômio capítulo 6, aquele texto que eu estou sempre lendo,
quando ele fala para os pais chegar para os filhos e ensinar para os filhos os caminhos do Senhor, Deus está falando para que os filhos aprendam aquilo que o Senhor fez, as obras de Deus, o poder de Deus, para que eles aprendam a conhecer ao Senhor e a temê-lo. Quando Deus diz para os israelitas passarem para as próximas gerações e contarem as obras do Senhor, o que o Senhor fez por eles, é para que o povo de Deus conheça ao Senhor e o tema. O conhecimento de Deus, meus queridos, é a base para nós temermos ao Senhor de forma correta, de forma bíblica, da forma que Deus quer ser temido. Conforme conhecemos Deus através da sua palavra, mais passamos a respeitá-lo, mais passamos a reverenciá-lo, mais passamos a obedecê-lo e também a amá-lo. Sabe por quê? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, de verdade, não apenas folheia, lê um versículo ali perdido em Provérbios, ou lê um salmo e acha que está tudo bem. Quando você estuda a palavra de Deus com seriedade, como Deus quer que seja estudado, toda a palavra de Deus, não só os textos que a gente gosta, mas quando você leva a sério a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, você descobre que Deus é o Criador. Antes de mais nada, Deus, Ele é o nosso Criador, todo-poderoso Criador. Mas você descobre que além de Criador, Ele é Senhor. Além de Senhor, Ele é o Salvador, o único e maravilhoso Salvador. Nós vemos também que além dele ser o Salvador, querido e amado Salvador, Ele também é um justo juiz de toda a terra. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, o quebra-cabeça da nossa mente de quem é Deus, para nós formarmos uma imagem correta de quem é Deus, por que isso é importante? Porque se eu tiver uma imagem errada de quem é Deus, eu vou estar sendo um idólatra. Eu vou estar adorando um Deus que não é o Deus verdadeiro. Eu vou estar adorando um Deus conforme eu quero que Ele seja, ou conforme eu acho que Ele seja, não conforme a palavra de Deus diz que Ele é. E para nós entendermos Deus, esse quebra-cabeça tem que ir se montando. Isso vem através do conhecimento da palavra de Deus, peça por peça. Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto, Ele é amoroso, Ele é fiel. Você vai formando aquela imagem correta de Deus, não aquele Deus que muita gente tem uma imagem do Deus rígido, o Deus que está sempre mal-humorado, o Deus que está só, te peguei, pecando, o Deus que está nos caçando, né? Só espionando, é assim que as pessoas enxergam Deus. Um Deus que não deixa você em paz. Pô, você quer pecar, quer viver a sua vida, Ele está lá, te achei. Essa é a imagem que alguns têm de Deus, porque não conhecem a Deus. E outros, conversei esses dias com um homem aqui na frente, tinha oportunidade na frente de casa, né? Começamos a conversar, o assunto entrou para o Evangelho, começou a falar, você vê o Deus do Velho Testamento, né? Como ele era, brabo e tudo mais. Aí chega no Testamento, você vê Jesus, né? O lado bom de Deus. Isso não é verdade. Você está misturando as coisas. Deus é tão amoroso, e justo, e bom e santo no Velho Testamento quanto é no Novo Testamento. É você que precisa ver todas as peças se encaixarem certinho. Esse negócio do Jesus super amoroso e bondoso e manso, gentil, né? Bondoso demais, mas que vê o pecado, ignora, tudo bem, viver em paz, tem de paz entre vós, tudo bem. Só assim, um Jesus que não bate de frente, que não confronta um pecado. Fico falando, que Bíblia que esse povo lê? Que o Jesus que eu li e eu leio na palavra de Deus é um Jesus que bate de frente, que escancara, que desmascara o pecado. É um Jesus que vira para os homens e fala, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Esse é o Jesus que está na Bíblia. É o Jesus que se assentará para julgar vivos e mortos. É aquele que tem poder para lançar no inferno o corpo e a alma. Ele tem esse poder. Esse é o Jesus bíblico. O Jesus salvador, terno e manso, mas o Jesus também que é o juiz, o santo e justo juiz de toda a terra, que governará com um cetro de ferro, diz a palavra de Deus. Para nós conhecermos bem a Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus.
Conhecendo a palavra de Deus, nós vamos adquirir o temor do Senhor. Vamos reverenciá-lo, respeitá-lo, temê-lo do modo correto, do modo bíblico. Porque a mesma Bíblia, a mesma, que diz que Deus é amor, lá em 1 João capítulo 4, Deus é amor. É a mesma Bíblia que em Hebreus fala que Deus, nosso Deus é fogo consumidor. A mesma. Precisamos que todas as peças se encaixem, para que em nossa mente, em nosso coração, nós tenhamos um temor correto de Deus. Deus, como que eu devo tratá-lo? Como um filho que trata um paizão banana, que deixa tudo, aquele vovozão que vê os netos fazendo o que quer e não fala nada, é criança, é assim mesmo, sabe, tá tudo bem? É assim que nós vamos tratar Deus? Ou tratar Ele como um senhor mal-humorado, sentado num trono, sempre amargo, sempre querendo castigar, punir? Não. A Bíblia nos mostra como temer a Deus. Meus queridos, o temor ímpio, o temor errado, ele provém dessa visão distorcida de Deus, de uma percepção incorreta. E sabe o que acontece? Quando você tem essa visão distorcida de Deus, isso te leva, nesse temor ímpio, nesse temor errado, te leva a fugir de Deus. Ao invés de você ir em direção a Ele, você foge dele. Você foge, você se esconde dele. Você evita estar com ele. Lembra de Adão? Qual que é a primeira coisa que Adão fez quando pecou? Qual que foi? Se esconder do Senhor. E Deus diz, onde Deus procura Adão, pergunta onde estás, o que Adão responde? Eu ouvi a tua voz e me escondi, porque tive medo. O pecado faz isso, ele distorce a nossa visão de Deus, e a gente passa a temer a Deus de forma errada. Fugir, se esconder, como Adão no jardim. Meus queridos, uma teologia errada nos leva ao temor de Deus errado. O temor ímpio, ele sempre enxerga Deus como uma ameaça. Poxa, eu vou fazer os meus planos, eu vou traçar as minhas metas e vou correr atrás dos meus sonhos. Mas eu sei que é bem provável que Deus vai ser um obstáculo no meu caminho. Em algum momento esse Deus vai ser um estraga-prazeres. Em algum momento esse Deus vai estar lá, parado, atrapalhando a minha felicidade. Esse Deus que é uma ameaça, esse Deus que é um inimigo. O temor ímpio enxerga Deus assim, alguém que só quer atrapalhar os nossos sonhos. A pessoa planta, constrói e tem tudo, e de repente acontece uma tragédia, o prédio desaba, o carro bate em todo mundo, e a pessoa vira para Deus: você está me perseguindo, você me odeia, você tem contra mim. Começa a gritar: por quê? Por quê? Eu lembro de um parente meu, quando a minha avó faleceu, que ele ia no cemitério e ia no túmulo dela e ficava chorando, porque eu amava muito a minha avó. Que tipo de Deus permite uma senhora sofrer tanto como ela sofreu? Que as últimas horas da minha avó, por causa da doença, foram terríveis. E começava a questionar que tipo de Deus é esse. Aí quando o meu tio morreu, que era pai, tinha umas criancinhas, eu falava a mesma coisa. Que tipo de Deus permite que um pai de família morra, deixando criancinhas? A pessoa começa a olhar para Deus como alguém mau, como alguém que só quer estragar tudo, que só quer atrapalhar a festa, aquele que chega e acaba com a graça. É assim que algumas pessoas enxergam Deus, porque não conhecem Deus corretamente, porque só conhecem algumas partes da palavra de Deus, porque nunca gastou tempo em oração, meditação e em estudo da palavra de Deus.
Irmãos, enquanto nós enxergamos alguém ou algo ou qualquer coisa, ou mesmo Deus, como uma ameaça, a gente passa a odiar aquilo que nos ameaça. Não é verdade? Se algum vizinho te ameaça, você passa a odiá-lo. Ele está ameaçando a mim, ameaçando a segurança da minha família, você passa a ter ódio dele. Um animal, alguma coisa que possa ameaçar você, você não vai amá-lo, você vai odiá-lo, você vai fugir dele. Se você não pode lutar contra ele, você vai se esconder dele, você vai evitá-lo. Se você tiver a oportunidade, você vai eliminá-lo, com toda certeza. Os ateus fazem isso. Eles veem a Deus como uma ameaça aos seus planos, aos seus sonhos, à sua liberdade de fazer o que quer, de fazer o que quer das suas vidas. As vidas são deles, eles fazem o que bem entender. Mas aí alguém fala sobre Deus, aí, poxa, um Deus? Se existe um Deus, eu vou ter que prestar conta então dessa vida que eu estou levando, dessas escolhas que eu estou fazendo. E aí o que eles passam a fazer? Passam a combatê-lo, a evitá-lo, a negá-lo. Porque se não existe Deus, né, como fala Dostoiévski, tudo é permitido. Posso fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Afinal das contas, não tem um Deus para me prestar contas. Então eles gastam as suas vidas tentando provar que Deus não existe. Em vez de eles simplesmente aceitarem que Deus não existe, não. Por eles saberem que Deus existe, que existe algo além, alguém mais, eles gastam sua vida debatendo e procurando isso. Tem um livro, o pastor Eduardo citava várias vezes esse livro, que diz assim: Deus não acredita em ateus. Olha que título curioso. Deus não acredita em ateus. Ao invés de, ateus não acreditam em Deus, mas o título é Deus não acredita em ateus. Deus sabe que os ateus são mentirosos. Deus sabe que na verdade os ateus sabem que existe alguém, que eles não estão sozinhos, que há um ser maior, que há um Criador, mas eles não querem admitir. E esse livro usa várias passagens bíblicas para comprovar isso. Disse o nécio, tolo em seu coração, não há Deus. Ele quer afirmar isso para si mesmo, mas ele sabe que há. Romanos 1 deixa isso bem claro. Tendo conhecimento de Deus, os homens o negaram com suas obras. Meu querido, existe o temor ímpio, o temor errado, o temor que vem de uma má concepção sobre Deus. Todos nós podemos cair nessa armadilha. Todos nós. O pastor não está isento, o irmão mais velho da igreja não está isento, o recém-convertido todo empolgado não está isento. Todos nós estamos sujeitos a isso. É quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, quando a palavra de Deus vai ficando de fora e aquele Deus que nós queremos começa a aparecer. Acontece igual o povo. Moisés deu uma sumida, 40 dias lá sumido, chama para Arão e fala: Arão, faz um Deus para nós aí, que precisamos de um Deus. Precisamos de um Deus. O ser humano precisa de um Deus. Se não é o Deus correto, ele vai criar um outro. Está muito tempo Moisés longe, faça um Deus. E eles fizeram um Deus, porque tinha que ser algo palpável, tinha que ser algo visível. Eles tinham que negócio é esse de um Deus infinito, invisível, um Deus que não tem forma? Como assim? Tem que ter uma forma. Os deuses dos outros povos têm forma, o nosso vai ter que ter também. E a gente quer como? A gente quer bezerro, a gente quer bezerro é legal. E a gente quer de ouro, porque nosso Deus tem que ser de ouro. As pessoas fazem isso. Meus queridos, quando Deus genuíno é deixado de lado, quando a palavra de Deus é deixada de canto, a nossa mente vai produzir um Deus ao nosso gosto, um Deus que não fale não, um Deus que não bata de frente com o nosso pecado, um Deus que nos agrade, um Deus que não estrague a festa, que não atrapalhe os nossos planos de felicidade. Mas existe o temor piedoso, existe o verdadeiro temor do Senhor,
que Ele espera de nós. É muito mais fácil você, quando você for pensar no temor do Senhor, é sempre você enxergar a figura de pai. Pai. Deus ele se revela como pai no Velho Testamento também. Gente que pensa que é só no Novo Testamento, não, Deus também se revela como pai no Velho Testamento. E no Novo Testamento ele deixa isso mais escancarado ainda. Pai. E todo pai é esperado que ele seja amado. Todo pai é esperado que tenha esse sentimento por ele. Eu sei que nós humanos, como pais, deixamos a desejar. E alguns pais mais ainda. Alguns pais nunca deveriam ter sido pais. Pais abusadores, pais agressivos, pais violentos, pais pervertidos e outras coisas mais. Nunca deveriam ter sido pais. Mas foram pais. Pais que, em vez de trazer vida e amor para os seus lares, trouxeram traumas. Trouxeram tristeza e dor. Infelizmente. Mas existe um pai perfeito. Um pai fiel. Um pai que é digno do nosso amor. E esse pai, ele é digno de ser amado. Mas como qualquer pai, é esperado também que esse pai seja respeitado. Não é assim? É esperado que os filhos respeitem os seus pais. Que os filhos tratem o pai com uma certa reverência, com um certo temor. Olha a palavra temor. Um temor em desagradá-lo. Porque um pai que age como pai vai corrigir o erro. O pai vai colocar o filho na linha. O pai, ele vai disciplinar. Porque é esperado isso de um pai. É obrigação isso de um pai fazer isso. Um pai que é só bonzinho, só amoroso, passa a mão na cabeça do filho, ele é um excelente, um mestre em criar um marginal. Ele está preparando o seu filho para se tornar um marginal. Para se tornar alguém que, se a vida não der o que ele quiser, ele faz birra, ele briga, ele mata, ele faz o que tiver, porque ele foi acostumado a ter tudo na mão. Ele foi acostumado a não ouvir não. Ele foi acostumado a ser tratado como um rei. E um rei tem que ser servido. Ele não está lá para servir. Então é esperado que um pai haja como um pai. É esperado que um pai seja carinhoso, seja amoroso, seja gentil com seus filhos. E é esperado que um pai seja firme. Que um pai seja justo. É esperado que o pai saiba a hora de dizer não. Então existe esse bom equilíbrio do amor e da justiça, do carinho, né? E da firmeza. Eu lembro que eu li um livro do Charles Swindoll, que ele falando sobre essa característica de Deus. E ele usa uma expressão, ele fala aço e veludo. Ele fala assim que nós devemos imitar a Deus. E ele falou sobre Deus que Jesus Cristo era assim. Jesus Cristo ele era doce, macio, vamos dizer assim, como veludo. Mas ao mesmo tempo ele era de aço. O que é certo para ele. O que é firme. O sim é sim, o não é não. Jesus Cristo ele não cede, ele não se dobra ao pecado. Ele é firme. Como um aço, mas ele tratava os pecadores com a doçura do veludo, com a maciez do veludo. E é esperado que nós sejamos assim. Meus queridos, nós temos um Deus assim, um Deus que nos trata com muito amor, com muita gentileza, com muito carinho, com muita paciência, com muita misericórdia, que é digno de todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Mas ao mesmo tempo, esse Deus ele é firme como aço, com relação à justiça, com relação à santidade, em não brincar com o pecado. O temor do Senhor piedoso provém, meus queridos, de conhecer a Deus. Da mesma forma que o temor errado vem da falta de conhecer a Deus e sua palavra, o temor correto. Se você quer ter o temor correto do Senhor, lembre-se disso. Deixa eu ver se eu
Ficou apagadinho. Essa era a nossa tese. O temor do Senhor é a base de uma vida feliz. Olha o versículo que nós lemos no começo do culto. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 27. Os nãos de Deus, a lei de Deus, não é um muro te prendendo, te aprisionando, é uma cerca de proteção. O não do Senhor é para nos afastar das armadilhas da morte, das armadilhas do pecado. Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele fala não, tão fiel e tão cuidadoso, que Ele sabe a hora de nos impedir de ir para o pecado. Ele coloca limites. O temor do Senhor é fonte de vida. Algo que parece ser tão... Nossa, a palavra temor, né? Não é ruim. O temor correto, o temor bíblico. O texto que nós lemos diz o quê? Que é bem-aventurado quem teme ao Senhor. É razão de felicidade. Uma concepção correta da glória de Deus nos leva a amá-lo e a respeitá-lo. Uma concepção correta. Não uma concepção idólatra, mas uma concepção correta da palavra de Deus nos leva a amá-lo e nos leva a temê-lo de modo correto, de modo bíblico. Meus queridos, precisamos disso. Precisamos temer a Deus. Tá, pastor, legal. Valeu, gostei, entendi que um temor bom, um temor ruim. Tá, eu vou escolher o bom, porque o bom é legal, eu quero o ruim. E como que eu faço para saber, pastor, se eu estou temendo a Deus do jeito certo ou do jeito errado? Você falou, eu entendi, tem o 1 e o 2, né? Eu quero o bom, eu quero o certo, eu quero fazer o errado, porque eu entendi que o errado é idolatria, me leva à destruição. Eu quero o certo. Como que eu faço, pastor? Como que eu sei se eu estou temendo a Deus de forma correta? Que essa é a grande pergunta. Como que eu sei se o meu temor a Deus é um temor bíblico? Se não é um temor errado? Volta para o versículo, ao texto, o que ele diz? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o que o texto diz. Feliz não é aquele que teme ao Senhor, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque esse é que está temendo a Deus de verdade. Esse é que está temendo a Deus do modo bíblico. Porque dizer que teme a Deus, muita gente diz que teme. E tem gente que teme a Deus, mas do modo errado. Se a pessoa está temendo a Deus do modo errado, que tem medo, que quer distância, que acha que Deus é uma ameaça, como que essa pessoa pode ser feliz? Feliz, o texto diz. Bem-aventurado é aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Só temer a Deus, qualquer pessoa pode dizer que teme. Mas quem realmente teme a Deus, anda nos seus caminhos. Essa é a prova. Por que, pastor? Tem gente que diz que teme a Deus e não teme? Tem. Sabe quem citou isso? É Malaquias. Vamos para Malaquias? Eu falei esse texto esses dias atrás. Malaquias, ele falou sobre isso. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, vamos ler a partir vamos aqui do 16. Então, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Olha o verso 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. E olha o verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Meus queridos, os que temem a Deus
andam nos seus caminhos. Os que temem a Deus de verdade, lhe servem. O texto diz que existe uma diferença. Os que temem a Deus seguem a sua palavra. E ele usa a palavra vereis. E vereis outra vez a diferença. Ou seja, é algo notável, é algo visível. Dá para saber quem teme a Deus e quem não teme. Quem só diz que teme a Deus, não é quem teme de verdade. Ele diz: e vereis, todo vai ficar claro quem é que teme a Deus de verdade. Ou em outras palavras, dá para ser mais específico, dá para saber quem realmente é crente e quem só diz que é. Vereis a diferença. Aquele que realmente teme a Deus lhe obedece. Quem realmente teme a Deus anda nos seus caminhos, diz a palavra de Deus, Salmo 128. É feliz a pessoa que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Essa pessoa é feliz. Ela entendeu o verdadeiro temor do Senhor. Ela consegue fazer o discernimento que Deus é um Deus amoroso, fiel, carinhoso, justo, santo, juiz de toda a terra, aquele que não tolera pecado, aquele que é firme contra o mal. Ela consegue ter esse discernimento. E ela vê a lei de Deus, ela vê as regras de Deus para o seu próprio bem, não como mal. Você fala para a criança não pode dar tomada, fica brava com você. Não é assim? Eu tive 2 para comprovar isso. Aí vai tentar explicar para eles por que não pode. Ela não entende. É não e acabou. Se fizer, toma um tapa na mão. É assim que as coisas funcionam. Mas você está agredindo o seu filho? Estou protegendo meu filho, porque eu amo. Ele não entende o perigo. Os não de Deus é para a nossa proteção, é para o nosso bem. Mas eu quero tanto. Eu sei que você quer. Deus sabe o que nós queremos. Meus queridos, quem realmente teme a Deus lhe obedece. Quando fala que anda nos seus caminhos, é isso. Deus aponta: vai por ali, ele vou por ali. Vai ali, então é aqui que eu vou. Ele obedece a Deus. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso, né? Nada como Jesus. Lucas capítulo 6. Olha Lucas capítulo 6, olha o que Jesus tem a dizer sobre isso. O nosso mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o que ele diz sobre isso, que existe uma diferença entre quem é crente e quem não é. Ele diz que tem muitos que dizem que são crentes, mas não são. Olha o que ele diz, Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Como alguém pode me chamar de Senhor, se não me obedece? Jesus está dizendo. O verso 47, todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu as mostrarei a quem é semelhante. E aí ele traz aquela parábola do homem que construiu a sua casa sobre a rocha, construiu a sua casa sobre a areia. Olha o que ele diz: o que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Tem muita gente que vem a Jesus, muita gente que na hora do apelo vai lá, vai na frente, chora, e vem a Jesus, mas para por aí. O texto diz: vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Mas só para no apelo. Não quer saber da Bíblia, não quer saber dos cultos, não quer saber de ver pregação, não quer nada. Só não vem a mim. Não, mas eu aceitei Jesus. Eu levantei a mão, lembra aquele dia? Meu amigo viu, você não viu? Não, você é assim, jura, está tudo certo. Só vem a mim e para por aí. Vem a mim, ouve as minhas palavras. Fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Não é simplesmente ouvir, tá, conversa com o Batman aqui. Já acabou? Tem mais para falar? Então fala. Tem mais, Deus, tá? É assim. Ouve, Senhor, fala, que eu quero aprender. Senhor, fala com a minha alma, eu preciso, eu tenho sede. Sim, Senhor, eu vou te obedecer. Isso é ouvir a palavra de Deus. Isso. Não é ouvir por ouvir. Não é estar sentado no culto assistindo. Isso não significa nada. Ouvir de verdade. Ouve as minhas palavras e as praticam. E põe em prática. Porque só ouvir e não praticar não serve para nada. Ou só vir a Jesus, mas não ouvir o que Ele tem a ensinar, também não serve para nada. Porque é a palavra de Deus que muda. É a palavra de Deus que transforma. Tem que ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Quantas vezes, ouvindo aquelas rádios gospel, via pessoas que ligavam, mas eu estou aqui, eu sou homossexual e eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu acho que assim, Jesus me aceita como eu sou, tá? E ele me ama do jeito que eu sou, e eu não acho que eu tenho que mudar, e sabe assim? E fala, mas você parou por aí, você fez Jesus e parou por aí? A palavra de Deus é clara. Você tem que ouvir a palavra de Deus, o que Ele fala sobre o pecado. Deus, Ele te ama, mas Ele não aceita que você continue dessa forma. Ele morreu para te salvar desse pecado que você está querendo viver com Ele. Mas não quer ouvir, quer continuar no pecado. Vir a Jesus, ouvir a sua palavra e pô-la em prática. Fazer o que a palavra de Deus manda. Quem realmente teme ao Senhor, anda pelos seus caminhos. Não tem jeito, meus queridos irmãos. Como você sabe que fulano é crente, não é? Anda nos seus caminhos. Obedece a palavra de Deus, ou ele vive como ele acha, como ele entende? Não, ele tem, eu creio desse jeito. Eu penso assim. Eu acho assim. Eu acho que quer ficar no seu achismo, então você está andando nos seus próprios caminhos. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ao andar pelos nossos caminhos, nós estamos no caminho de iniquidade. O Senhor pegou isso e jogou em Jesus esse pecado, para que nós andemos no seu caminho, não no nosso caminho, não no caminho do nosso coração, não como que eu acho melhor. O que me faz feliz é fazer assim. Meu querido, então ande no seu caminho e seja feliz. Seja feliz, se você conseguir. Porque o texto diz que só é feliz quem teme ao Senhor e anda no seu caminho. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Mateus 7. Para terminar. Mateus 7. Se você não acredita em mim, vou deixar outra palavra de Jesus para você, que é mais claro que o cristal. Tá bom? Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Meu querido, temor do Senhor, o genuíno temor do Senhor, é praticar a sua palavra, é andar nos seus caminhos. Esse é feliz. Esse encontrou a felicidade. Quer saber o segredo da felicidade? Está aqui. Entenda, conheça a Deus e o tema de forma bíblica e ande nos seus caminhos. Deus abençoe cada um de nós. Amado Deus e querido Pai, obrigado por estar na tua casa, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de aprender um pouquinho mais da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a obedecer e a temer a tua palavra de forma bíblica, de forma que a tua palavra nos ensina. Eu peço a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos.